Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Faremos a leitura do verso 11 ao verso 24. Lucas 15, 11 a 24. A parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Meus amados irmãos, Lucas 15, que registra 3 parábolas semelhantes, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos, é o centro teológico do Evangelho de Lucas. Essas 3 parábolas são consideradas obras-primas deste Evangelho. O que ensejou Jesus contar essas parábolas está relatado aí nos versos 1 e 2. É que todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus. E aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. E diz o texto que esses homens chamados aqui de fariseus e os escribas murmuravam e diziam: Este Jesus recebe pecadores e come com eles. Os publicanos eram os cobradores de impostos, aqueles que às vezes exploravam o povo para se enriquecer. Era gente, segundo os fariseus e escribas, de segunda classe, ou gente pecadora, gente indigna, gente que não seguia os preceitos dos anciãos. E essas pessoas eram atraídas por Jesus, enquanto os escribas e fariseus expeliam essas pessoas. Então, Jesus conta essa parábola para mostrar o amor de Deus, incondicional, amor que alcança publicanos e pecadores, gente que está com a vida torta. O que é curioso é que o tema central dessas 3 parábolas é o mesmo: é o amor de Deus que procura o perdido. O amor de Deus que celebra quando se encontra o perdido. Notem vocês que é uma progressão nas parábolas. De 100 para 1, a parábola das
da ovelha perdida, de 10 para 1, da dracma perdida, e de 2 para 1, quando na verdade a realidade é que os 2 filhos estão perdidos. Um fora de casa, outro dentro de casa. Diríamos nós, um fora da igreja, outro dentro da igreja. Mas a ênfase das parábolas é a mesma. É a alegria de Deus em ver os perdidos sendo encontrados. Se não, vejamos, confira comigo o versículo 6 deste capítulo 15. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Agora olha o versículo 9. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Agora olha comigo os versos 23, parte B, e 24. O pai dizendo: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, todas as 3 parábolas têm a mesma lição central. Deus se alegra quando o pecador se volta para ele. Mas há um versículo que resume isso, que está no verso 7, onde está escrito assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Talvez esse versículo fique complicado para entender. O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque às vezes a gente fica pensando, mas como é que o pastor dá mais importância àquela ovelha rebelde que se desviou e deixa sozinha lá, guardada 99 não é mais importante que uma? E o que ele está querendo dizer com isso? Ele não está querendo dizer que Deus se alegra mais com o pecador que se arrepende do que com os justos. Não é esse o ponto. O texto está mostrando que existem pessoas que se julgam justas, que acham que não precisam se arrepender, que elas estão bem com elas mesmas e com Deus. E elas não acham e nem pensam e nem sentem qualquer necessidade de arrependimento. Quem são esses? Os escribas e fariseus. Então, quando uma pessoa pecadora acha que ela é justa, isso não traz alegria no céu. O que traz alegria no céu é quando o homem reconhece que é pecador e se arrepende do seu pecado e se volta para Deus. Isso traz alegria no céu. Quem é o justo? À luz desse texto, segundo os escribas e fariseus, é aquele que diz assim: vocês são pecadores. À luz da Bíblia, quem é o justo? Eu sou pecador e eu careço da graça de Deus. Fui justificado pela imputação da justiça de Cristo a mim. Esse é o justo. Os escribas e fariseus entendiam outra coisa. Por isso, eles se consideravam os bons, os justos, os dignos do amor de Deus. Então é por isso que Jesus conta essas 3 parábolas nesta mesma direção. Notem comigo que a ovelha perdeu-se por displicência. A dracma foi perdida por descuido, mas o filho por deliberação. Se percebermos aqui, Jesus conta sobre um ser racional, o filho, um ser irracional, a ovelha, e um objeto inanimado, a moeda. Todas as 3 parábolas encerrando com a mesma lição principal. Bom, eu hoje quero focar na parábola do pródigo. Eu acho interessante, queridos colegas aqui do púlpito, meus irmãos, eu era seminarista em Campinas. Em 1978 eu não trabalhava em nenhuma igreja ainda. Só no 2º ano, a partir do 2º ano, que eu tinha uma congregação que eu ia todo domingo para lá, para pregar. Então eu tinha agenda livre e todo domingo a gente ia, fominha demais de culto,
A gente ia no culto de uma igreja que tinha culto às 6, outro que tinha culto às 7h30, outro que tinha culto às 8h30. Então ia passando as igrejas para aprender. E aí eu chego numa determinada igreja para ouvir, e eu cometi um grave pecado. Porque estava para pregar um senhor franzininho, de pequena estatura, muito magrinho. E eu pensei que, puxa, perdi a viagem. Porventura desse homem pode ser alguma coisa boa? E fiquei no meu coração pensando e matutando essas coisas. Nem sabia eu que estava diante de um dos maiores intelectuais que a Igreja Presbiteriana do Brasil já produziu. Pastor Ademar de Godoy. Para vocês terem uma ideia, a sui generalidade dele, quando ele estava para casar, ele disse para a namorada assim: eu me caso com você com uma condição: não quero ter filhos. Os meus livros são os meus filhos. Estranho? Mas ela topou. E ele ficou paquerando os filhos, os livros a vida inteira. Era um grande intelectual. Mas, naquele dia, ele pregou um sermão sobre o filho pródigo. Eu achei o esboço dele fascinante. Falei, meu Deus, que cabeça incrível. E o esboço que ele deu, eu vou tomar emprestado. Não que eu vou pregar o sermão brilhante dele, eu só vou pegar o esboço dele. E o esboço dele era o seguinte: 4 fases na vida do pródigo. Primeira fase: o pródigo era feliz inconscientemente na casa do pai. Segunda fase do pródigo: o pródigo era infeliz inconscientemente no país distante. Terceira fase: o pródigo era infeliz conscientemente cuidando dos porcos. Quarta fase: o pródigo era feliz conscientemente de volta na casa do pai. Falei, que mente homilética extraordinária. Só que, 20 anos depois, eu estava fazendo uma visita a um membro da nossa igreja aqui. E aguardava na sala, e tinha um livro assim bonito em cima da mesa, a mesa da sala, que as pessoas gostam de botar alguns livros. E enquanto a pessoa estava cumprindo outra agenda lá, eu comecei a folhear o livro. Um livro histórico, pensadores do século 17, 18. E aí, estou lá lendo, de repente, um autor muito conceituado do século 17, falando sobre o filho pródigo. 4 fases na vida do filho pródigo. Primeira fase: o pródigo era feliz inconscientemente na casa do pai. O pródigo era infeliz inconscientemente no país distante. O pródigo era infeliz conscientemente cuidando dos porcos. E o pródigo era feliz conscientemente de volta na casa do pai. E eu pensei, meu Deus, até aquele camarada intelectual copia. Lá no seminário ele dizia, o importante, se você quiser montar, escolha um cavalo bom, não monte em cavalo trotão, mas se o cavalo é bom, pode montar. Eu não tenho nenhuma dificuldade de pegar uma ideia do outro, se ela é boa, e tomá-la emprestada, desde que o que você está expondo é a palavra de Deus. Então, vamos dar uma olhadinha nessas 4 fases na vida do pródigo. A primeira fase, ele era feliz e não sabia. Feliz inconscientemente na casa do pai. Ele tinha mesa farta. Ele tinha o pai, ele tinha o irmão, ele tinha segurança. Ele tinha tudo. Mas num dado momento o coração dele foi assaltado por um perigo enorme, chamado de insatisfação. Esse é um perigo ainda hoje. Quando de repente a sua casa não é boa mais, o carro que você anda não é bom mais, a sua família já não é legal mais, a sua igreja já não satisfaz mais, tudo que você tem já não significa mais nada. Esse sentimento de insatisfação tornou a casa do pai, com tudo que ele tinha, um lugar desagradável. Isso aconteceu lá no Éden. Adão e Eva, de repente, por insatisfação, começaram a olhar aquele jardim como um cubículo, um lugar inadequado para eles.
Sempre que alguém olha para a vida, para a família, para casa, para aquilo que está à sua volta, com insatisfação, ele está correndo um grande risco. Eu mereço mais, tem potencial para mais. Esse é o grande risco hoje, às vezes, do problema familiar. Eu acho que eu mereço mais. Isso gera um segundo problema, que é a ingratidão. De repente, o que eu tenho não só não me satisfaz, mas eu também não quero. Eu não reconheço. Nada disso vale mais nada. E a terceira fase disso é a injustiça. Ele pede antecipadamente a herança para o pai, que só poderia ser usufruída depois que o pai morresse, mas para ele o pai já não significa mais nada. Ele está disposto a matar o pai no coração para antecipar a posse da sua herança. E de repente, tendo tudo, acha que não tem nada. Tantos benefícios, acha que nada disso satisfaz. Meus amados irmãos, é exatamente esse o perigo que muitas pessoas sentem ou têm ao sair da igreja. Se essas paredes pudessem falar, dir-nos-iam de quantas pessoas que já tiveram aqui conosco e hoje não estão mais. Não estão mais porque foram para outra igreja co-irmã, não estão mais porque se perderam. Porque não fazia, parece, mais sentido para elas. Foram atraídas, foram fisgadas. Porque lá no fundo, mesmo sendo felizes, não percebiam nada disso e foram tomadas de insatisfação, de ingratidão e de injustiça. Mas aí vem a segunda fase. Diz o texto que ele pega a parte da herança e vai para um país distante. E Jesus, cirurgicamente, não diz foi para aqui, para ali ou para acolá. Foi para um país distante. Distante de quê? Distante de quem? Distante do pai, distante da família, distante de cobrança, distância de monitoramento, distante de valores, de princípios. Porque o texto diz que ele vai e gasta dissolutamente, sem limites, sem critérios, sem regras, sem consciência, sem avaliação. E notem que ele não pega parte, ele pega tudo. Ele aposta que lá está o sentido da vida. E eu fico imaginando as rodadas de bebida, os amigos de plantão, rasgando a cara em ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida, jogando para dentro de si todos os baldes de prazer, desfrutando de todas as mesas e aperitivos que o mundo poderia lhe oferecer. E quantas pessoas estão buscando essa aventura, achando que são felizes? Eu, lá em Pinheiros, quando vou para a igreja de manhã, eu passo de frente a uma boate para pegar a avenida principal para ir para a Marginal. E sempre que passo lá, e isso por volta de 7 e pouco da manhã, eu vejo jovens na calçada, vomitando, a cara amarrotada. Depois de ter passado uma noite inteira, talvez pulando, dançando, bebendo, se drogando, se prostituindo. E eu pergunto a vocês, tem vida nisso? Tem felicidade nisso? Tem prazer nisso? Enquanto a pessoa está curtindo, ela não para refletir. Enquanto tem dinheiro no bolso, enquanto tem rodas de amigos, enquanto tem música, enquanto tem festa, enquanto tem celebração, mas está tudo bem. Ele é infeliz, mas não sabe. Alguns irmãos dessa igreja sabem, pastor Jair, que nós cometemos uma maluquice uma vez aqui. Nós tivemos aí 60 irmãos uniformizados e resolvemos evangelizar no carnaval. A experiência para mim foi incrível. Mas a constatação que eu cheguei, primeiro, que 30% das pessoas que estão correndo atrás de um trio elétrico, bebendo todas, já passaram por uma igreja evangélica. 30%. Segundo, você via
gente com a garrafa de álcool, destilado, seja o que for, e bebendo até a última gota. E misturando-se com vômito, urina e coisas terríveis. E a propaganda que se faz do carnaval é que é a festa da alegria, que é a festa do prazer, que é a festa da celebração, mas esconde essas tragédias. Quantas pessoas estão flertando com o país distante, achando que lá é que está pulsando a vida, é lá que a coisa está acontecendo. E talvez enquanto tem dinheiro, enquanto tem amigos, enquanto tem celebração, enquanto está curtindo todas, enquanto a ficha não cai, ele acha que ele é feliz. Ele acha que ele é feliz, mas é muito infeliz. É infeliz inconscientemente. Mas essa procura não tem a ver só com o submundo não, gente. Não é só o submundo não. Eclesiastes capítulo 2... retrata o homem mais rico e o homem mais culto e o homem mais sábio descrito pela Bíblia, Salomão. E no que ele está buscando a felicidade? Está buscando a felicidade nas festas, na bebida, na riqueza, no sexo, na fama. A Bíblia chega a dizer que tudo que os seus olhos desejaram, ele deu aos seus olhos. Tudo que o seu coração aspirou, ele fez tornar-se realidade na vida dele. E depois de abraçar o mundo, depois de beber todas as taças dos prazeres, depois de jogar para dentro de si todos os baldes de alegria e prazer que o mundo poderia lhe dar, o resultado de tudo isso foi vapor, foi névoa, foi vento, foi vaidade, foi nada. Esse é o mundo. É o que o mundo tem para dar, é o melhor que o mundo tem para dar isso. Mas então vem a terceira fase na vida do pródigo. Diz o texto que duas coisas aconteceram. Primeiro, uma crise nacional. Uma fome atingiu o país distante. Segundo, ele não foi um bom mordomo, o dinheiro acabou. E o dinheiro acabou, e a fome é conjuntural, estrutural, nacional. E ele começou a passar necessidade. Terceiro, ele vai fazer o que para um judeu era uma abominação. Ele vai cuidar de porcos. Quarto, ele começa a passar fome. Quinto, ninguém lhe dava nada, nem mesmo a comida de porcos. Jesus cirurgicamente, eloquentemente, cuidadosamente vai pintando esse quadro da tragédia. Assim é o pecado. O pecado promete mundos e fundos e não entrega nada. O diabo é um farsário. O pecado é um embuste. Porque promete prazer e paga culpa, entrega culpa. Promete felicidade e produz tristeza. Promete liberdade e bota algemas. Promete vida e mata. Esse filho que está insatisfeito com a casa do pai, esse filho que está insatisfeito com tudo que tem, esse filho que acha que a vida na casa do pai não tem sabor, não tem cores, não tem deleite, não tem prazer mais, ele vai cair no fundo do poço, na lama, no chiqueiro. Sem nada. Os amigos de plantão foram embora. As rodadas de bebida estão secas. As festas coloridas estão cobertas de cinza. O estômago vazio, fuzilado pela dor da fome. A humilhação extrema no chiqueiro, coberto de lama e de andrajos, de farrapos. Eu de vez em quando vou pregar em São Paulo e passo pela Cracolândia. É um negócio horroroso. Quem está lá? Empresários, médicos, engenheiros, advogados, pais de família. Gente que já viveu uma vida extraordinária. Picado pela sedução do pecado,
primeiro cheiro, primeira picada, as algemas, a vergonha, o opróbrio, a desgraça. Isso é tudo que o diabo tem a oferecer, isso é tudo que o mundo tem para dar. Agora, quando a pessoa chega lá, a saúde sucateada, a vida arrebentada, a ficha cai. Agora ela é infeliz e sabe que é infeliz. Mas vem a quarta fase. A quarta fase, que é feliz, conscientemente, de volta na casa do Pai. E o texto, cuidadosamente, Jesus conta que esse homem, que esse pródigo, um dia caiu em si. A ficha caiu. E eu acho fantástico que quando a ficha caiu e ele lembrou da casa do Pai, o que ele lembrou? Eu conheço filhos, e vocês talvez conheçam também, que diz assim: eu prefiro comer o pão que o diabo amassou, mas para a casa do meu pai eu não volto mais. Porque toda lembrança que ele tem da casa do pai é de um lugar de opressão, de acusação, de não aceitação. Mas quando esse filho lembrou do pai, da casa do pai, o que vinha na mente dele? O que ele tinha na mente dele? O que ele tinha de reminiscência, de memória? É de um pai generoso, é de um pai que tem uma mesa farta para os trabalhadores. Eu pergunto a você, pai e mãe, que memória você está criando na mente de seus filhos? Amanhã, quando seus filhos se lembrarem, que memória eles terão? Mas vejam vocês, que além da ficha cair, é preciso tomar uma decisão, porque só a ficha cair não resolve o problema. Só reconhecer o erro não resolve o problema. Só admitir o erro não resolve o problema. Só declarar que errou também não resolve o problema. Judas Iscariotes reconheceu que errou, confessou que errou, devolveu o dinheiro que ele tinha recebido para vender Jesus. Isso não resolve. Isso é remorso. Isso leva à morte. Então o pródigo, caindo a ficha, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, eu acho que o livro vale só por essa frase dele, disse o seguinte: você não é o que você sente, você não é o que você fala, você não é o que você promete, você é o que você faz. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Mas ele não só disse isso para ele pôs o pé na estrada e caminhou na direção da casa do pai. Eu conheço muita gente que diz assim: pastor, um dia eu quero acertar minha vida com Deus. Qualquer dia eu faço isso. Tem algumas pendências na vida, na hora que eu resolver essas pendências, porque eu não quero ser crente hipócrita, igual a questão lá na igreja não, eu quero ser um crente batuta. Conhece gente assim? Fica na intenção. Ainda tem o problema da acusação, os outros são hipócritas, eu não vou ser hipócrita igual os outros. Isso não resolve nada. É preciso tomar uma decisão e botar o pé na estrada, e é hoje, não é amanhã não. O que é interessante é que ele ensaia uma confissão. Eu acho isso impressionante. Eu fiquei imaginando que ele deve ter ensaiado esse discurso no espelho. É assim que eu vou fazer quando eu chegar lá. Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou, repetiu. Aí ele está pronto para fazer o discurso. O que é maravilhoso é que diz o texto que ele vinha ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu na direção dele, abraçou, beijou, e o filho então começa o discurso: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o discurso, não permite que ele continue dizendo: trata-me como dos teus trabalhadores. E o pai imediatamente dá uma ordem: trazei logo, rápido, a melhor roupa,
o anel no dedo, a sandália nos pés, e corre para matar o bezerro cevado que era guardado no estábulo para o momento mais importante da família. Vamos regozijar, vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Eu quero dizer a você hoje, eu não sei que fase da vida você está. Se você está naquela fase de insatisfação na casa do seu pai, você está na igreja, mas está infeliz. Você está na igreja, mas nada aqui está te agradando. Ou se você está flertando com outras coisas. Ou se você já chegou lá e já experimentou tudo e percebe que nada disso também está satisfazendo você. Ou se você está esperando chegar ao fundo do poço para tomar uma decisão. Eu quero lhe dizer algo, não importa a fase que você está. Se você é filho, volta para casa. Volta para casa. Porque você vai encontrar um pai com os braços abertos. E quando o pai encontra esse filho, não joga na cara dele, você desperdiçou os bens, você acabou com tudo, você é um filho irresponsável. Agora também eu não recebo você mais aqui. Não, o pai não jogou na cara dele os erros dele, o pai o abraçou, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o recebeu, o pai festejou. E é isso que Deus faz com o pecador que se arrepende. Deus é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar. O que é curioso é que o mais velho estava voltando do campo, quando escutou as músicas. E ele quer saber o que está acontecendo. E alguém diz, olha, é seu irmão, ele voltou. E tem uma coisa, o seu pai está fazendo uma festa de arruma para ele. Você lembra daquele novilho que estava lá, guardado no estábulo? Pois é, seu pai mandou matar o novilho. Ele fechou a cara, se recusou a entrar. E o pai, que saiu ao encontro do pródigo, sai ao encontro dele também. Meu filho, o que está acontecendo? Eu sempre trabalhei, nunca transgredi uma ordem tua. Olha aí o senso de justiça dele. Nunca me deste um cabrito sequer para eu celebrar com os meus amigos. Se sente escravo na casa do pai. Vindo este teu filho, não é mais meu irmão, porque na minha linguagem, no meu vocabulário, não tem espaço para perdão. Errou comigo, está fora. Tu mataste o bezerro cevado para ele. O pai diz, não, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você não usufruiu um cabrito, pois a manada toda, o rebanho todo pertence a você. Sabe o que é curioso que Jesus contou na parábola? É que não consta o texto que o filho mais velho tenha escutado o pai e entrado para festejar. Jesus deixou incógnita. Deixou a dúvida, deixou em aberto. Sabe por quê? Porque o filho mais velho é o retrato dos escribas e dos fariseus. E a Bíblia diz que há mais alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende, do que por 99 que se acha justo, se acha bom, que não carece da graça de Deus, que permanece do alto da sua autojustiça, do lado de fora. Religiosismo sem vida, legalismo sem espiritualidade, coração duro. Essa parábola não termina dizendo para nós qual foi a decisão do filho mais velho, porque pode ser que o filho mais velho esteja aqui nesta noite. E a decisão é sua. Os dois filhos estão perdidos. Um fora de casa, outro dentro de casa. O que estava fora voltou. O que estava dentro encerra a parábola do lado de fora. A pergunta hoje é: quem é você? Que Deus nos ajude a dar essa resposta.